O número de novos casos da doença do coronavírus de 2019 dobrou nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos, indicando que há uma nova onda de contaminação ou uma nova aceleração da primeira onda. As bolsas de valores caíram no mundo inteiro e a Bolsa de Nova York teve o pior dia desde março. O Brasil passa de 800 mil casos confirmados e 41 mil mortes. É mais do que as mortes no trânsito em 2019 e mais do que as mortes por homicídio doloso no ano passado. Em mais um gesto insano, o presidente Jair Bolsonaro incitou seus seguidores a invadir hospitais para ver se os leitos estão realmente ocupados. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês para testar vacinas e, se derem certo, passar a produzir vacinas para o Sistema Único de Saúde, o SUS, até junho do ano que vem. Com mais 1.261 mortes registradas em 24 horas, o Brasil chega a 41.049 mortes pela Covid-19. Com mais 30.412 casos novos num dia, o total de casos confirmados sobe para quase 803 mil. No mundo inteiro, houve 7.598.000 casos confirmados, quase 423 mil mortes e mais de 3.842.000 pacientes saíram curados, com mortalidade de 10% dos casos encerrados. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, quase 2.090.000, e mais mortes, 116 mil. O Reino Unido vem em segundo lugar em número de mortes, pelo menos 41 mil, cerca de 50 mil, estimando-se os casos de subnotificação. O Brasil deve superar hoje o Reino Unido no número oficial de mortes. O epidemiologista Neil Ferguson, que fez o modelo do Imperial College de Londres para prever o número de mortes, declarou ao parlamento britânico que poderia ter sido reduzido à metade se o país tivesse imposto o confinamento uma semana antes. Depois de não querer seguir o exemplo dos países da Europa continental, o primeiro-ministro Boris Johnson adotou o isolamento social em 23 de março. Johnson pegou a Covid-19 e precisou de terapia intensiva. A queda das bolsas, por medo de que a pandemia esteja longe do controle, começou na Ásia e continuou na Europa, com baixas de 4% a 5%. A Bolsa de Nova York caiu porque o número de casos novos nos Estados Unidos dobrou em 2 semanas, indicando que a pandemia está longe de ser controlada. O índice Dow Jones, das 30 principais ações, teve o terceiro dia consecutivo de baixa, com um recuo de 6,9%. A bolsa eletrônica Nasdaq, que negocia ações de empresas de alta tecnologia, baixou 5,27%. Ontem, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos prometeu não aumentar os juros até 2022, mas não foi suficiente para sustentar o mercado. No Brasil, a Bolsa de São Paulo não funcionou por causa do feriado de Corpus Christi. A queda nas bolsas continua nesta sexta-feira na Ásia. O número de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu para 1.542.000 na semana passada, em comparação com 1.900.000 na semana anterior e um recorde de 6.900.000 numa semana de abril, mas continua muito acima do período anterior à crise, quando ficava entre 200 e 300 mil por semana. O total de desempregados nos Estados Unidos é de 44 milhões, outros 705 mil americanos que não têm direito ao seguro-desemprego por não terem um contrato formal de trabalho, como trabalhadores autônomos e microempresários, pediram ajuda para desempregados pela pandemia. A França perdeu 500 mil empregos. A dívida pública francesa deve passar de 120% do produto interno bruto. O índice de preços ao produtor da China, o índice de preços no atacado, caiu para menos 3,7% ao ano em maio, mais um sinal das dificuldades da segunda maior economia do mundo para se recuperar e retomar o dinamismo econômico depois da pandemia, que começou lá em 17 de novembro do ano passado, na cidade de Wuhan. O primeiro-ministro Li Keqiang admite que 40% dos chineses sobrevivem com menos de $140 por dia, são cerca de R$ 690.
A pandemia acabou com a promessa do ditador Xi Jinping de extinguir a pobreza absoluta neste ano. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.